Tem uma história maravilhosa que viralizou nas últimas horas. Bastante gente deve ter entrado em contato com esse vídeo. Se não entrou, a gente vai explicar aqui brevemente, que é o seguinte: a Daniela Senhor Iscariote. Daniela, me corrija se eu estiver pronunciando errado o teu nome, por favor. Ela chegou ao próprio casamento em Pinhalzinho, Santa Catarina, dentro de um carro funerário. Carro da funerária. A noiva a levou para o casamento. Não foi uma carruagem, não foi uma limusine, foi o carro da funerária. Exatamente, chegou no casamento com um carro de funerária. Por que isso? Porque ela conheceu... Bom, eu vou pedir pra ela explicar. Daniela, bom dia, obrigado por estar com a gente aqui na Rádio Gaúcha, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Obrigada a vocês. Daniela, explica pra gente por que chegar no teu próprio casamento vestido de noiva. Aliás, a gente tá vendo aqui a foto da Daniela na nossa live e o vídeo também do carrinho funerário chegando, o rabecão, né, que a gente chama. Por que chegar com ele? Por que chegar dentro de um carro funerário no teu próprio casamento? Então, eu passei 2 anos de olho antigamente no agente funerário, né? Ele trabalhava na funerária. Hoje ele é sócio da funerária. Tu te apaixonou pelo cara que trabalhava na funerária. Isso aí, me apaixonei por ele. Tinha alguma coisa que me chamava a atenção e eu queria conhecer essa pessoa. E depois de um primeiro contato, a gente começou a nossa história. E quando falamos do casamento, começamos a me organizar, eu dei a ideia. Eu falei, vou entrar com o carro da funerária, porque foi ali que tudo começou. Ali que começou a nossa história de amor. E olha que interessante, atrás do carro tá escrito até que a morte nos separe, o que é maravilhoso, né? Tinha que ter isso. Mas o que eu acho legal é que a Daniela, ela conheceu o agora marido dela num velório organizado pela funerária dele, né? Então, a partir daí, a Daniela, que achou ele muito interessante, começou a frequentar uma série de velórios na cidade para tentar chamar a atenção dele. É isso, né, Daniela? Quantos velórios tu frequentou até, de fato, ter o primeiro contato e conhecer o que viria a ser o teu marido? Olha, foram muitos funerais em que eu estive presente. Como a cidade aqui é pequena, a gente acaba conhecendo todo mundo, né? Então, dá uma passadinha no velório, dá um abraço na família, mas, né, eu sempre com aquele olhinho ali na pessoa. Mas isso é muito maravilhoso, porque a gente procura o relacionamento, sei lá, numa festa, num aniversário, e você foi a velório. Que amor é esse? Eu acho que a Daniela copiou a história de um filme de 2 caras, lembra? Uma comédia romântica que iam em casamentos procurar namoradas. E aí um deles tem uma sacada maior. Não, vamos começar em velório, que as pessoas estão todas muito emocionadas. E aí eles começaram a caçar em velório. Mais vulneráveis. Exatamente, né? Qualquer abraço é abraço, né? Mas tu ia e encontrava ele, ou tu ia até que tu encontrou? Cada vez que tu ia? Não, eu ia pra ver se ele me notava. Pra ver se ele ia me... Tu nem conhecia os mortos, Daniela? Não, alguns sim, mas alguns não. Como a cidade é pequena, ela conhecia. E no interior tem um pouco disso. Claro. Não sei se é aí que é o velório, pelo menos lá na nossa cidade, Sombrio, Santa Catarina, que o velório se estendia à madrugada e com comida. A cozinha era uma parte importante do velório, né? Pra atender todo mundo, um carreteiro, sei lá. A Daniela, ela foi inovadora. Isso mesmo. Aqui o velório se estende pela madrugada, às vezes vai o dia todo. Então, a gente sempre dá uma passadinha, né? Às vezes tem conhecido na família e tal. Mas a minha intenção era olhar pro dono da funerária. Não, então, pra entender, tu conseguia encontrar ele, então tu ficava torcendo pra gente morrer, né? Um monte de gente morrer na cidade, que tinha um monte de velório. A morte é inevitável. É o nosso assunto no terceiro dia seguido. Nós estamos monotemático, né? E todas linkado ao amor. Sempre linkado a alguma coisa bonita, é verdade. Tu sabe, Daniela, que o meu avô, que é de Santa Catarina, né, já morreu, mas ele falava que, a gente perguntava, avô, entre um baile e um velório. Ele ficou viúvo, e aí ele tava procurando sempre uma namorada. Daí a gente perguntava, entre um baile e um velório. Ele falou 1000 vezes um velório. Essa frase nunca... Porque ele encontrava gente da idade dele, né? As senhoras viúvas, né? Num momento, como disse o Potter, fragilizado. Ele passava a noite bebendo com os amigos dele, rindo e com isso, com comida. Pra ele era um evento social que atendia as suas expectativas. Tá tudo certo. Daniela, quando é que foi o primeiro beijo? Foi num velório? Não foi.
Mas eu fiquei com esse pensamento por muito tempo. Se acontecer, vai ser no velório, não quero saber. Mas a minha dúvida é o seguinte, por que tu tem ideia de quantos velórios chegou aí pra olhar o Apolo? O Apolo é o nome do marido dela. Tu tem ideia de quantos velórios? E mais do que isso, por que demorou tanto pra você se conhecer? Porque o Apolo não percebia a tua aproximação, ou ele era muito tímido? O que acontecia que tu teve que ir em tantos velórios até conhecer de fato o Apolo? Eu acredito que tenha sido assim, ó, mais de 30 velórios. Porque 30 pessoas precisaram morrer pra Daniela aparecer pro Apolo. Pra nascer o amor. Eu não vou mentir, ele estava num relacionamento antes, e então teve que ter esse término, para daí sim ele poder erguer a cabeça e me ver ali. Mas ele sabia que tu estava atrás dele nos velórios? Ele percebeu assim, acho que tem uma pessoa aqui que tá me seguindo todos os velórios, ela tá aqui, ou ele nem se deu conta? Como é que foi isso, quando vocês conversaram? Ele se deu conta depois quando a gente teve a primeira conversa dele, disse, pior que eu vi que tu estava sempre me olhando, mas ele muito sério, né? Tipo, Claro. trabalhando, ele focado no trabalho, né? E Então, quando é que ele se dá... Quando é que dá o match? Quando é que ele percebe? então, eu tive que chamar ele numa rede social, né? Então, eu mandei um foguinho lá numa foto dele. O foguinho, minha gente. O foguinho, ele transforma vidas. Ela tá querendo alguma coisa. Aí foi na primeira conversa, a gente já fechou nossos planos por essa da vida. Não quero criticar exatamente teu agora marido, Daniela, mas meio lento ele, né? Porque 30 velórios? 30 velórios, tô ali olhando pro cara, né? Ele tava casado, Não vem Luciano. Desculpa. Ele tava num relacionamento, ele foi fiel. Hoje eu brinco com ele e falo, olha, que continue assim essa seriedade, né? Eu acho que é legal, Daniela, tu ir nesses velórios que ele trabalha aí, porque deve ter umas pessoas com a mesma linha de raciocínio que tu. Né? Já peguei gente olhando. Olha aí. Mas ele não viu. Não, até porque o Apolo é um deus da juventude e da beleza, né? Então eu imagino que o Apolo... Tem a foto do Apolo? Faça jus a essa foto dos dois fama juntos. do deus grego. Cadê? Vamos ver Tem lá na foto com live. os dois juntos ali. Eu tinha visto uma foto dele. Não, Daniela bonitona, né? Daniela, Ele é bonito também, eu vi. quando a gente faz esse tipo de coisa, tu tá falando por amor, tu não tá preocupado com o que vai acontecer depois, né? Não. Mas quando é que tu nota que isso viraliza? Quando se torna uma coisa nacional? Não esperava por isso. Nunca. Meu Deus, tomou uma proporção gigante, né? Quando começou? Quando começou exatamente a Sim, tem a se centenas tornar, de assim? milhares de visualizações. Sim. Já no dia mesmo do casamento, quando a gente voltou das fotos, todos os convidados, gente, tá na rádio, tá não sei o quê, o pessoal tá comentando críticas, isso, aquilo, mas durante a semana que se passou, foi assim, todo mundo chamando a gente, pessoal comentando, familiares, te vi em tal lugar, vi uma reportagem, vi isso. Aí os jornais começaram a chamar a gente para entrevista e eu falei, como assim? Eu não tô pronta para isso, nem sei o que fazer, o que falar, meu Deus. Daqui a pouco vem a publi. E os convidados se impressionaram quando tu chega no casamento, a noiva dentro de um carro funerário escrito até que a morte nos separe atrás? Se impressionaram, ficaram chocados. O primeiro olhar deles assim foi choque, né? Nossa, não tinha outro carro para entrar. Aí quando viram uma plaquinha atrás, até que a morte nos separa, nossa, aí caíram na gargalhada, foi divertimento. Aí durante os nossos votos a gente explicou a história, né? E na festa teve alguma alusão, sei lá, o docinho com a caveirinha, sei eu, né? Alguma coisa de morte? O topo do bolo tem a morte. Mentira! O apelido dele era a morte e a noiva cadáver. Aliás, então, Ei, que é o lindo. único momento que num casamento pode ter tocado essa música aqui, por favor, Augusto. Ai, meu Deus. A marcha fúnebre. Dava pra tocar a marcha fúnebre no casamento, né? Na entrada, seria lindo. É pra morrer de amor, né, Daniela? Porque a música é linda, né? A música é linda, ó. Daniela, muito, assim, parabéns pela
pela essa leveza, sabe? Por essa história legal, sabe? Esse jeito de olhar a vida com felicidade, sabe? De saber brincar consigo mesma. Você levando tudo isso na boa, demais mesmo. Parabéns. Tem 10 segundos pra tu fazer uma declaração de amor. 10 segundos pro teu marido. Então tá, primeiramente obrigada a vocês pelo espaço, pela atenção, tô muito feliz. E meu esposo, meu amado esposo, meu Apolo, amo você pra sempre. Parabéns, Daniela e Apolo. Sejam felizes até que a morte separe vocês. Obrigada. Um beijo. Que Tchau, coisa gente. sensacional.